Olá, sexta-feira, dia de mais uma conversa de consultório. Espero que estejam todos bem. Trago para vocês hoje uma dúvida que foi me trazida por um cliente que me procurou desejoso de fazer um check-up e ele iniciou a conversa me fazendo uma afirmação e me solicitando uma informação. A informação de que ele não acreditava nesse tal de eletrocardiograma, que é um exame completamente superado, e a segunda informação que ele queria sobre qual seria o exame mais importante para se fazer um check-up cardiológico. Vamos por partes, então. Primeiro, no que se refere ao eletrocardiograma. O eletrocardiograma, na minha opinião, é um dos exames mais sólidos, mais importantes, que deve ser muito valorizado em toda a medicina. Tanto é fato que, se houve uma evolução na obtenção do traçado, né, que quando se iniciou o traçado era fotografado, era mais complexo de obter essa imagem, hoje é tudo automático, né? A análise em si do eletrocardiograma, né, ela não teve que sofrer grandes transformações. Lógico que nós aprendemos cada vez mais a usar o método, mas não teve que sofrer grandes informações, porque ela já nasceu muito boa, né? O grande problema do eletrocardiograma é aquilo que eu tenho abordado sempre, né? Que ele é um exame complementar de diagnóstico. Você ir a um local, faz um eletrocardiograma para mim e ver se está normal, isso é um risco enorme que você corre, né? O eletrocardiograma, se não for analisado dentro de um contexto clínico, né, ele realmente não tem valor nenhum. Então, é importante que a gente tenha isso. O eletrocardiograma é extremamente importante na avaliação de arritmias, de crescimento de partes do total do coração, de pesquisa de doença coronária, mas ele precisa ser interpretado por alguém que tem uma grande experiência. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte um dos maiores e mais importantes cardiologistas do Brasil, já falecido, o Dr. José Vieira de Mendonça Filho, que foi um dos meus mestres, né, na cardiologia, com quem eu tive a honra de trabalhar e onde iniciei minha clínica. O Dr. José Vieira, ele se formou em Belo Horizonte, mas ele teve um contato muito grande com o Instituto Nacional de Cardiologia do México, que nos anos 50 e 60 era um centro de referência de eletrocardiologia no mundo inteiro. Tudo que se conhece de eletrocardiograma nasceu com os profissionais que trabalhavam inicialmente nesse local e que depois, obviamente, foram todos sugados pelos Estados Unidos e terminaram suas carreiras trabalhando em universidades americanas. Com o Dr. Zé Vieira, eu tive a oportunidade de aprender muito de eletrocardiografia. E trabalhava junto com o Dr. José Vieira, no Hospital Pronto-Socorro, em Belo Horizonte, que não existe mais hoje, Dr. Rubens Nassar Darwish, também uma referência da cardiologia nacional, e que era um grande especialista em arritmia e um grande conhecedor de eletrocardiograma. Então, pessoas como essas, né, que realmente decifraram e aprenderam a sugar o que o eletrocardiograma pode nos oferecer, eles trouxeram para uma nova geração, na época minha, né, um conhecimento que ele tem se mantido pelos tempos. Importante então, fazer sim o eletrocardiograma com um profissional que saiba a eletrocardiografia e que faça uma boa correlação entre a queixa do paciente, o exame físico do paciente e esse método complementar. A segunda pergunta que esse paciente me trouxe para ele começar esse check-up dele é a seguinte: qual é o exame mais importante que existe hoje em termos de prevenção na área da cardiologia? É lógico que falar o mais importante é um pouco difícil, né? Mas se nós pensarmos assim num exame de screening diagnóstico, né, para a detecção de doenças das coronárias, certamente a obtenção do score de cálcio nas coronárias através da tomografia me parece o exame mais importante. O que é a tomografia para a detecção do score de cálcio? É uma tomografia comum, ela tem um software, né, capaz de fazer como se fosse uma abstração de todo o cálcio que existe na parede torácica, no externo, nas costelas, e focar exatamente no cálcio que existe nas coronárias. As coronárias, como nós todos sabemos, são tubos, né, que tem uma camada interna lisa, tem uma parede, que é músculo, né, e uma camada externa de revestimento. Quando a doença coronariana começa, ela começa através de depósitos de gordura e cálcio na
parede do vaso, né? Então, aqui na parede do vaso começa a se depositar. Para aqueles que têm avós assim, mais antigas, é mais ou menos como se fosse aquelas gelatinas, né, que se faz em casa com os pedacinhos de fruta, né? Então, seria ali as gelatinas seriam uma massa de gordura, os pedacinhos de fruta são as placas de cálcio. Esse método que foi desenvolvido, ele é capaz de dosar e quantificar tudo o que existe de cálcio na parede de todas as coronárias. E foi desenvolvido um algoritmo matemático em que se correlacionou a quantidade de cálcio existente na parede do vaso com a probabilidade da pessoa ter obstrução na coronária e o risco de adquirir doença coronária que essa pessoa tem. Então, para uma pessoa que quer fazer um check-up para saber a probabilidade que ela tem de ter doença, se já existe calcificação nas suas artérias, me parece o exame mais adequado. E ele é muito importante, inclusive, para nos orientar quanto à intensidade da prevenção. É óbvio, se você tem zero de score de cálcio, nenhuma placa de gordura nas artérias, a intensidade, obviamente, de dieta, de remédio para colesterol, de remédio para a glicose é uma. Se você tem um índice de calcificação muito grande, portanto, uma probabilidade grande de ter doença coronária, logicamente que a intensidade dessa prevenção ela tem que ser muito maior. Então, por hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso. Primeiro, eletrocardiograma é mentira que não seja um exame importante, que seja ultrapassado. Ele é tão bom que nunca será ultrapassado. Ele precisa de alguém que entenda, e sempre dentro de um contexto de análise clínica. E o exame que me parece o mais importante hoje na área de prevenção para detectar doença coronária no seu princípio de instalação numa pessoa, me parece, o score de cálcio. Um grande abraço para vocês, até sexta-feira que vem.